Pensa só numa situação tensa, daquelas que escalam num piscar de olhos. Um profissional de segurança precisa decidir o que fazer, e essa decisão pode mudar tudo. Como é que se faz essa escolha? Olha, não é no chute não. Existe toda uma estrutura, um método pensado para guiar essas ações. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. E para entender isso a fundo, a gente vai se basear no material de treinamento de um lugar que existe de verdade, o Centro de Treinamento Refúgio. Ou seja, o que a gente vai ver aqui não é teoria de livro, sabe? É o conhecimento que é aplicado no dia a dia, na formação de gente que lida com segurança o tempo todo. O conceito principal por trás de tudo isso se chama uso seletivo da força. E a palavra mais importante aqui é seletivo. A ideia não é reagir com brutalidade, mas sim escolher a resposta certa para o comportamento da outra pessoa. É um sistema bem calibrado de ação e reação. E o nosso papo vai ter uma lógica bem clara. Primeiro, a gente vai subir o que eles chamam de escada da força. Depois, vamos entender os 4 princípios que funcionam como o corrimão dessa escada para ninguém escorregar. Aí a gente dá uma olhada nas ferramentas usadas no meio do caminho e, por fim, a gente chega na decisão mais crítica de todas, o triângulo da força letal. Então vamos lá? O coração de todo esse sistema é essa ideia de uma escada com 6 níveis. Cada degrau representa um tipo de comportamento de uma pessoa, e para cada um deles existe um nível de força correspondente que o profissional pode usar. Bora subir essa escada juntos? No primeiro degrau, a base de tudo, está a normalidade. O ambiente está calmo, tudo tranquilo. Aqui, a única força, vamos colocar entre aspas, é a própria presença física do vigilante. Muitas vezes, só o uniforme e uma postura profissional já evitam um problema antes mesmo dele começar. É a dissuasão na sua forma mais pura. Subindo para o nível 2. Ok, surgiu um problema, mas a pessoa envolvida está cooperando. A resposta aqui é a verbalização. A ferramenta principal é a comunicação, uma orientação clara, firme, para resolver a situação sem precisar de nenhum contato físico. É o diálogo como primeira linha de defesa. Agora a tensão começa a aumentar um pouco. No nível 3, a pessoa oferece o que se chama de resistência passiva. Ela não está agredindo, mas se recusa a cooperar, empaca, sabe? A resposta do profissional sobe junto. É o controle de contato, que é usar as mãos para conduzir, para controlar a pessoa, mas ainda sem violência. No 4º degrau, a coisa muda de figura. A resistência, que era passiva, agora se torna ativa. A pessoa começa a se debater, a tentar agredir. Isso já exige uma resposta mais firme, que são as técnicas de submissão. O objetivo aqui é usar a força necessária para vencer essa resistência e retomar o controle da situação. No nível 5, a situação escalou para uma agressão violenta, mas, atenção, ainda não é uma ameaça de morte. É aqui que o profissional pode usar as táticas menos letais. São equipamentos como cacetetes, sprays, armas de choque, todos feitos para incapacitar o agressor e parar a ameaça sem causar um dano permanente. E a gente chega no topo da escada, o nível 6, o cenário mais grave. A agressão agora é letal. A pessoa tem uma arma e a intenção clara de matar. A resposta correspondente, infelizmente, é a força letal. É o último recurso, usado só para proteger a própria vida ou a vida de outras pessoas. Certo, a gente subiu a escada, mas a grande questão é como um profissional decide em que degrau pisar, especialmente no calor do momento com adrenalina a 1000. Não é instinto não, a decisão é guiada por 4 princípios fundamentais que têm que ser pensados a cada passo. E é bom pensar nesses princípios não como uma sugestão, mas como um checklist mental obrigatório, sabe? Antes, durante e depois de usar a força, essas 4 perguntinhas críticas precisam de um sim como resposta para a ação ser considerada justificada. E quais são elas? Primeiro, a ação é legal? Segundo, ela é realmente necessária ou tem outro jeito? Terceiro, a força que vai ser usada é proporcional à ameaça? E por último, é conveniente? Ou seja, o lugar e a hora são adequados, sem colocar inocentes em risco? De todos esses, talvez a proporcionalidade seja o mais importante. A força usada não pode ser exagerada em relação à ameaça. É essa linha tênue, esse equilíbrio, que separa uma ação legítima de um abuso de poder. E o material de treinamento dá um exemplo que deixa isso bem claro. Imagina alguém revoltado porque o caixa eletrônico engoliu o cartão e começa a quebrar a máquina. A pessoa está errada? Tá. Tá causando um dano? Sim. Mas atirar nela para proteger o caixa seria uma atitude completamente desproporcional. A vida sempre vale mais que o patrimônio. Bom, a gente viu que existe um espaço bem grande entre o controle com as mãos e o uso da força letal, né? É exatamente aí que entra o equipamento menos letal. Essas ferramentas existem para preencher essa lacuna, para dar outras opções em situações de agressão violenta.
E o objetivo principal dessas armas é um só: incapacitar. A meta é parar a agressão, permitir que o profissional assuma o controle da situação e fazer tudo isso com o mínimo de dano possível. A ideia é sempre tentar diminuir a violência, não aumentar. E o que tem nesse kit de ferramentas? Tem as armas de impacto, como cacetetes, os agentes químicos tipo spray de pimenta, as armas de energia conduzida, como os tasers, e até munições de borracha. Cada uma tem uma aplicação, um jeito certo de usar dependendo da situação. E agora a gente chega no ponto mais sério de toda essa estrutura. O que justifica o uso do nível máximo de força? A decisão de usar a força letal não é baseada em uma coisa só. Ela depende de 3 condições que precisam acontecer ao mesmo tempo. É o que se chama de triângulo da força letal. E, de novo, a palavra-chave aqui é simultaneamente. Não adianta ter só uma ou duas dessas condições. As 3 precisam estar acontecendo no mesmo exato momento. Pensa num triângulo mesmo. Se faltar um dos lados, ele desmorona. Com a justificativa para a força letal, é a mesma coisa. O primeiro lado desse triângulo é a habilidade. Isso quer dizer que o agressor tem os meios para causar um ferimento grave ou matar alguém. Pode ser uma arma de fogo, uma faca, qualquer objeto perigoso, ele tem a capacidade de provocar um dano letal. O segundo lado é a oportunidade, porque não basta ter a habilidade, né? O agressor precisa estar numa posição em que ele possa de fato usar essa habilidade. Por exemplo, uma pessoa com uma faca do outro lado de uma avenida larga. Ela tem a habilidade, mas não tem a oportunidade imediata de atacar. E o terceiro e último lado que fecha o triângulo é o risco. É aqui que a ameaça vira realidade. O agressor não só tem a habilidade e a oportunidade, como ele está ativamente usando as duas, colocando alguém em perigo imediato, naquele segundo. Ele está partindo para cima, está apontando a arma, a ameaça é agora. E assim, a gente fecha essa análise da estrutura. Fica bem claro que existe uma lógica, um processo para tomada de decisão em momentos de altíssima pressão. Mas isso deixa uma pergunta no ar, né? Até que ponto um sistema, por mais bem feito que seja, consegue preparar alguém para o caos e a imprevisibilidade de um confronto real? É o eterno equilíbrio entre o treinamento e a realidade.